pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez com a aula de ciências. Então, antes da gente dar prosseguimento ao nosso conteúdo lá no módulo 1, vamos recapitular algumas coisas que nós estudamos lá na sala de aula, tudo bem? Então, começando aqui, ó, os primeiros tópicos aqui do nosso capítulo. Capítulo 1, que fala sobre os ambientes. Existem dois tipos de ambientes. Então, nós temos um ambiente aquático e um ambiente terrestre. O ambiente aquático está relacionado àqueles seres vivos que têm condições adequadas para sobreviver naquele ambiente. Então, por exemplo, o peixe, ele vive aonde? No ambiente aquático. E aí ele vai respirar através das suas brânquias, né? Que é o tipo de respiração deles. Já os ambientes terrestres, nós podemos ter aí vários tipos. Por exemplo, como está dizendo aqui no livro, desertos, né? Que é um lugar em que a gente tem uma pouca quantidade de chuva, né? Uma temperatura bem quente. Nós podemos também ter florestas, onde nós temos uma grande diversidade aí de plantas, aquelas plantas super grandes. E nós temos também aqui regiões polares. Essas regiões polares são regiões em que tem uma baixa temperatura e a gente vai ter muitas geleiras nesse lugar, tá certo? Então vamos lá, dando continuidade. Então assim, falando desses animais que vivem em ambientes terrestres, tanto em desertos, quanto em regiões de florestas, quanto em regiões de geleiras, ou até mesmo em ambientes aquáticos como os peixes que eu falei agora há pouco, todos eles vivem no seu ambiente natural. E toda vez quando eu falo um ambiente natural, na casa natural desses seres vivos, nós dizemos que esse lugar, nós chamamos ele de hábitat, tá? Habitat. Então, o hábitat, na realidade, é como se fosse a casa desses seres vivos. Por exemplo, o macaco. O macaco vive na floresta. Então, o hábitat do macaco é na floresta. O peixe vive na água. Pode ser água salgada ou água doce. Mas o hábitat do peixe é o quê? É na água. A mesma coisa acontece com todos os outros animais que a gente pode colocar aqui, por exemplo. Tá? Então, todos os lugares onde eles vivem, a casinha onde eles vivem, nós chamamos isso de hábitat. Então, os ambientes, eles são caracterizados por possuírem coisas que têm vida e coisas que não têm vida. Ou seja, seres vivos e seres não vivos. E é lógico que a gente vai precisar de um monte de fatores aí, que é para a gente ter a nossa vida, para que a gente consiga viver. Que coisinhas são essas, tias? Aí é o seguinte, a gente já sabe que os elementos vivos são aqueles elementos que possuem vida, como nós, como os animais, como as plantinhas, certo? E os não vivos, tia? Que elementos são esses? São aqueles elementos que nós precisamos para sobreviver, que sem eles a gente também não tem vida. Como, por exemplo, a água. A água, ela é um elemento fundamental para a nossa sobrevivência. Além da água, nós temos quem? O ar. Também importante para a gente ter vida. Além da água, do ar, nós temos o solo, certo? Solo que também é super importante para a nossa sobrevivência. E temos outro fator também muito importante, que é a luz do sol, a luz solar. Então, vamos falar um pouquinho de cada um deles para a gente relembrar. A água. A água ela é importante porque todas as células do meu corpinho precisam ser hidratadas, certo? Então, quando a gente tem sede, é fundamental a gente tomar bastante água para que a gente permaneça hidratado, tá certo? Porque senão também a gente vai ficar ressecado e vai morrer, porque vai começar a ficar desidratado. O ar. No ar, nós temos vários elementos. Por exemplo, o oxigênio, que nós precisamos para a nossa respiração. Então, mesmo nós que vivemos em ambientes terrestres, precisamos de ar, precisamos de oxigênio. E lá aqueles animais que vivem lá na água,
tá? Como os peixes, as baleias, eles também precisam desse oxigênio, que também está presente lá na água, tá certo? Só que a respiração da gente é de um jeito e dos peixinhos é de outra. A gente respira através dos pulmões, enquanto que os peixes, eles respiram através das brânquias, tá bom? Outro elemento fundamental, o solo. Então, o solo vai ser importante porque no solo vai ser abrigo de vários animais, né? O abrigo nós chamamos de quê? Hábitat. Então, o solo, por exemplo, vai ser a casinha das minhocas, por exemplo. Além dele servir de abrigo, ele vai também servir para quê? Para que a gente consiga plantar e conseguir ter a nossa alimentação do nosso dia a dia. Como era que a gente ia ter as nossas comidas em casa se não fosse o solo? Também não podia, né? E por fim, nós temos aqui, ó, o sol, a luz do sol. A luz que vem de lá, ó, desse astro enorme, tá certo? Por que é importante? Porque graças ao sol, nós conseguimos ficar com a nossa temperatura adequada para a sobrevivência. Porque senão ia ser muito frio e a gente também não conseguiria ficar vivo. Agora também a gente não pode ter o excesso, o exagero de sol, porque também vai ser ruim para a gente. Então, graças a uma camada que a gente tem lá no nosso planeta Terra, graças a essa camada, a gente consegue ter a quantidade exata de luz solar para a gente e faz com que a gente não se queime. Essa camada a gente chama de camada de ozônio. Então, a gente tem, ó, o planeta Terra, onde nós moramos aqui, o Sol, e esse Sol vai colocar aqui os raios solares pra gente, mas a gente não vai se queimar. Sabe por que não vai se queimar? Porque existe uma proteção aqui em volta da Terra. E o nome dessa proteção é camada de ozônio. Então, graças a essa proteção aqui, a gente só consegue sentir esse calor do Sol numa temperatura boa para a gente ficar com vida e não ficar todo mundo queimado. Então, a gente já falou sobre os elementos não vivos: água, ar, solo e a luz do sol. Agora, vamos falar um pouquinho sobre os elementos vivos. Os elementos vivos vão ser quem? Vão ser os seres vivos, não é isso? Vão ser aqueles que têm vida. Aí vai ter vários tipos, vai ter aqueles animais que voam, animais que nadam, animais que se rastejam. Nós, os seres humanos, também nós somos animais, não é isso? Então, olha só, vamos ver aqui quais são as características gerais desses seres vivos. Então, qual seria as etapas que esses seres vivos, eles passam? Seria o seguinte: todo ser vivo nasce, todo ser vivo cresce, todo ser vivo se reproduz e todo ser vivo morre. Essas são as etapas que cada ser vivo passa. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!